Bom, empresários brasileiros participam hoje de uma audiência pública no escritório da representação comercial dos Estados Unidos. O encontro em Washington visa debater as tarifas de 50% aplicadas sobre produtos brasileiros e ocorre no momento em que Trump, presidente dos Estados Unidos, prometeu recorrer à Suprema Corte americana para derrubar a decisão de um tribunal que considerou a maior parte das tarifas que estão sendo implementadas pelo governo dele ilegais. Marcelo Lins, de volta para contar isso para a gente. O setor privado brasileiro tenta, de alguma forma, se defender do tarifaço. A reunião de hoje, você acha que tem algum potencial de ajudar a reverter esse cenário, Marcelo? Bom, Vitor, a reunião de hoje faz parte daquele calendário, né, de possíveis janelas de negociação entre o Brasil, no caso, representado pelos seus empresários, e o governo americano, representado pelas suas autoridades de comércio. Ela faz parte ali daquele mise-en-scène de uma tentativa de trazer alguma racionalidade para um debate que foi, sem dúvida nenhuma, contaminado pela decisão do governo dos Estados Unidos, com pressão ali de seus aliados brasileiros nos Estados Unidos, de jogar algo muito mais político na discussão que poderia ser comercial. O que a gente pode fazer, enquanto jornalistas que acompanhamos esse quadro e que torcemos por relações melhores do Brasil no nível internacional, quando se fala de comércio, é que a posição do Brasil fique ainda mais explícita, claramente deixando nenhuma dúvida restar sobre o fato de que há muito a se fazer na melhoria das relações comerciais bilaterais. Se isso vai ser suficiente para mexer com o arcabouço político dessa decisão do governo americano, a gente não sabe, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos. Enquanto isso, Donald Trump vê a questão da judicialização de algumas das suas medidas mais importantes, de maior impacto, aumentando. Então, temos o questionamento levado por uma corte de apelação sobre as medidas do tarifaço que afetam e, na prática, a decisão do tribunal ele torna ilegais as aplicações de uma série de medidas contra muitos países do mundo, mas o caminho disso deve ser, de fato, a Suprema Corte. E aí é uma divisão entre analistas sobre o que pode acontecer na Suprema Corte. A Suprema Corte vai acatar o que diz esse tribunal de apelação e dizer que a legislação implementada pelo governo Trump é ilegal, ou não vai querer comprar essa briga entre o judiciário e o executivo. Muita gente ainda acredita que isso vai acabar prevalecendo, por mais que a Suprema Corte tenha reservas sobre esse momento do governo Trump. Ao mesmo tempo, a gente tem visto se multiplicarem ações parecidas em outras áreas. Na questão das deportações, o governo Trump sofreu mais uma derrota agora também no outro tribunal de apelação. Na questão da demissão sumária de alguns funcionários, seja no Fed, que vai sendo judicializada aquela decisão de demitir uma diretora, ou na comissão comercial do governo americano também, onde há questionamentos sobre demissões sumárias. Portanto, a multiplicação de ações que podem chegar ao Supremo pode fazer mudar esse quadro. Vale a pena acompanhar, mas, digamos assim, a vida de Donald Trump e das suas canetadas já foi mais tranquilo. Nesse momento, parece haver uma resistência maior do aparato jurídico que existe exatamente para evitar que o presidente tenha poderes demais nos Estados Unidos. Obrigada, Marcela. Julgamento importantíssimo, a gente tem que ficar de olho. Tem várias entidades brasileiras para falar lá, para explicar a posição do Brasil diante da Autoridade de Comércio norte-americano, tá? CNA para falar, Confederação Nacional da Agricultura, CNI, a ABINE a BIMAC de máquinas. Muito importante para o Brasil explicar tudo o que tem que explicar, fora, claro, o apoio que a diplomacia brasileira dá a esses empresários. Obrigada, Marcelo.